chegando ao nosso local de gravação com Igor Pinheiro. Olá pessoal, retornamos ao podcast Café com Jacilk e claro, olha só pessoal, que legal com Igor Pinheiro da Yandere. Muito obrigado por aceitar esse desafio, show de bola, show de bola. E eu falei, Igor, eu gostaria de estrear uma nova temporada em qual eu gravo em lugares que antes era impossível de gravar, muito difíceis, impossível não, difíceis de gravar. E ele já sugeriu esse local maravilhoso, você está vendo com essa câmera aqui. Olá pessoal, que lindo. Igor, você teve essa ideia fabulosa. Primeiro, explica só onde nós estamos, Igor, por favor. Ei, Fábio, tudo bom com você, com sua audiência? É um prazer enorme, eu preciso dizer isso, para mim é uma honra estar aqui junto com você, nesse seu projeto maravilhoso. Eu sou fã de carteirinha do seu trabalho e a gente está aqui no meio de uma floresta na Mata Atlântica, cara. É um local que é muito especial para mim e a gente está aqui no município de São Cristóvão, numa área próxima de Aracaju, mas é uma área plenamente preservada, né? E é justamente esse ambiente que caracteriza o seu trabalho, a sua vida, né, Igor? A minha vida, cara. E assim, esse podcast ele tem um objetivo, pessoal, da gente sempre trazer amigos e compartilhar vivências para inspirar outras pessoas. A ideia do Café com Jacilk é que enquanto você toma um cafezinho e tal, você está conhecendo essas novas experiências. Oh, seja bem-vinda, borboleta. Seja bem-vinda. Estão aqui, a gente tá na casa dele. A vida de Igor Pinheiro, ela é muito inspiradora. É assim, eu conheço você há muito tempo. Muitos anos, cara. Era da época do Coyote 17 e FWJ. Desde o Mirk, você acessava o Mirk? A galera não sabe. Nossa. E aí, Igor, fala, antes eu gostaria de saber um pouco da sua vida. Você é filho único, você nasceu aonde? Fala um pouquinho da sua adolescência. E eu quero criar essa história, juntar a sua história junto com a natureza, fazer essa conexão. Fique à vontade, por favor. Que massa. Primeiro o café, né? Tem que ser o café com Jacilk. Vamos servir o café então? Vamos lá. Então, eu tô muito apressado, gente. Calma. Olha só, e esse café aqui, ele é um café de um amigo nosso, que é o café lá da Grow Coffee. Ah, é da Grow Coffee. Da Grow. Café da Grow, café orgânico. Não podia ser diferente essa pegada hoje aqui. E é o café lá do Alan, da Grow, que é um café maravilhoso. Eu consumo ele em casa e não podia deixar de trazer para aqui hoje, né? Tá no meio da floresta aqui. Um abraço para Alan, né? Alan. Olha, e aqui, tá tomando seu café aqui na... Cara, desculpa, eu cometi um erro aqui, é o Luan da Grow Coffee. Luan, é verdade, é Luan. Luan, um abraço para você. E então, toma aqui, tintim, né? Tintim, é muito habitual, mas... A esposa até fala, olha, você tem até uma cota lá em casa de café, não pode sair tomando café muito não, porque se deixar... Toma muito café. Bom, Jacilk, então, cara, eu sou o filho de Dona Tânia, né, para começar, o filho de Dona Tânia e do seu Lésio. Então, os meus pais, nossa família não é daqui, de Sergipe, nossa família é toda de fora. Lá em casa é todo mundo de um lugar. Então, o meu núcleo familiar, minha mãe é de Alagoas, meu pai do Rio de Janeiro, né, de Espírito Santo, mas se conheceram no Rio de Janeiro ambos, nos festivais antigamente, na década de 60, 70 ali, eles se conheceram, na década de 70. E, bom, minha irmã nasceu em Angra dos Reis, também no Rio de Janeiro, e meu pai foi transferido, eles casaram, meu pai foi transferido para Cuiabá, que foi onde eu nasci. E, curiosamente, com 1 ano e meio de idade, eu vim morar em Sergipe. Então, nunca mais voltei no Mato Grosso, em Cuiabá. E eu sou sergipano de coração. E eu me orgulho muito dessa terra e brigo mesmo. Faço aniversário, inclusive, no dia do nordestino. Então, legal, isso é muito bom. Legal. Foi uma providência, assim, que... Putz. Sim, não, desculpa. Acontece, normal. Sim, e aí... Sendo eu, cara. E aí eu vim parar aqui, né? Lá no início dos anos 80, não vou entregar a minha idade, mas quem for melhorzinho de conta aí vai conseguir fazer essa analogia. E aí eu vim pra cá, uma pessoa, um garoto totalmente urbano, né?
nunca tive essa experiência com o meio ambiente, com natureza, com nada. Minha vida foi plenamente urbana. O melhor e o mais próximo da natureza que eu tinha, que foi um privilégio, foi ser criado na frente de uma praça. Então, um pé de algaroba que tinha na frente, lá no conjunto dos motoristas, que ainda está lá na frente da casa da minha mãe, aquele dali era o meu playground. Então, embaixo daquele pé de algaroba, a gente brincava de tudo. De fichinha, bola de gude, bicicleta, comandos em ação, Playmobil. Então, juntava a meninada ali do motoristão, do conjunto dos motoristas. E a gente, aquela praça ali, que hoje tem o nome a Praça Paulo Barreto, ela foi o meu playground. Então, toda a minha vida, né, que eu me entendo por gente, foi ali naquele ambiente que tinha contato com a natureza, sim, mas era uma natureza urbana, né? Então, a gente fazia casa na árvore, cara, brincava de esconde-esconde, polícia e ladrão, todas aquelas brincadeiras de rua que a gente tinha lá nos anos 80 e 90. Então, foi uma infância muito rica, do ponto de vista de vivência, experiências de brincar mesmo, né? De tomar topada no dedo, de arrumar briga na rua, de jogar bola na quadra, e andar na chuva, tomar banho de chuva, tudo. Isso tá muito vivo na minha memória ainda. Foi maravilhoso, cara, aquilo dali. E aí, vou chegar na adolescência, que começa ali, no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma preocupação maior, né? Desde a Eco 92 lá, que o tema de ecologia, meio ambiente vem ganhando mais. Eu lembro que foi uma grande divulgação do Eco 92. Na Eco 92 foi um evento emblemático, foi um marco na história das questões ambientais do mundo. Antes tinha tido Joanesburgo 72, mas nenhum de nós dois estávamos aqui. E voltou a se falar em 92. 92, cara. 92. E aí é maravilhoso, porque esse momento é um marco mesmo, porque a humanidade começa a pensar que futuro que a gente quer. Primeiramente se fala ali em desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, são as primeiras vezes que essas palavras vêm engatinhando aí no vocabulário da humanidade. E você como absorvia, você adolescente? Total, cara. E aí a escola, né, o Colégio Graco, que foi onde eu estudei a minha vida toda, né, eu estudei uma parte no Colégio São José, que não existe mais, nenhum dos dois, aliás, existe mais, né? E depois eu fui pro Colégio Você Graco. estudou no Colégio Patrocínio São José? Colégio Patrocínio São José. Eu também estudei no Colégio Patrocínio São José. Será que a gente se conhecia lá, cara? Cara, pode ser. A gente deve ter dado muito trabalho pras freirinhas lá, viu? Porque eu era desses. Irmã Coração, que tinha Irmã Celeste. Irmã Celeste. Depois que foi Irmã Helena, mas verdade. No finalzinho, né? Então, fechou. Pode ter sido, cara. Fechou, infelizmente. E aí no Graco, cara, assim, já no ensino médio ali, foi quando eu tive contato mesmo com essas questões de ecologia, né? Que naquela época era a palavra que se falava bastante, não era ainda sustentabilidade, era o termo ecologia. Nas feiras de ciências, nas gincanas, né? O Tia Lalia, Seu José e Neto, que eram os diretores da escola, sempre muito preocupados com essas questões de reciclagem e tudo mais. Ainda incipiente, né? Lógico, muito diferente de hoje em dia, porque são 20 e tantos anos aí, mas já com essa preocupação. E foi lá, numa dessas oportunidades da Feira de Ciências, já no segundo ano do ensino médio, que eu escolhi a minha profissão, que foi por conta de um trabalho de Feira de Ciências. Veja a importância. Que trabalho foi? Eu curioso. Foi muito legal, porque eu era o primeiro ano B. E as turmas B, não sei nas outras escolas, mas as turmas B, eu acho que até hoje, elas sempre eram as ovelhas negras, né? Assim, nunca, os queridinhos sempre estavam ali na turma. Dizem que não, mas eu acredito que nisso. Bom, não era intencional, com certeza, mas existia lá essa rixa entre a turma A e a turma B. A gente tinha vindo de um ano anterior, de Feira de Ciências, gincana, massacrados, né? Todos pela turma A, que era o famoso lá, o pessoal famoso, todo mundo muito popular, os queridinhos. E no ensino primeiro ano B, a gente decidiu fazer algo para se divertir e conhecer alguma coisa. Então, um ilustre colega, até hoje, né, faz parte do meu hall de amigos, que é o Bispo, ele sugeriu a gente fazer um trabalho em Xingó. Cara, e se a gente fizesse uma feira de ciências comparando, eu lembro muito bem como hoje, era o tema da feira de ciências da nossa turma, era Xingó do simples ao moderno, que era aquele contraste, né, naquela região totalmente que tinha um dos menores IDHs do país,
que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e com a tecnologia de geração de energia, equipamentos de ponta que vieram de outros países e tudo mais. Então a gente foi, cara, eu olho hoje para essa geração, acho muito difícil, né, os adolescentes dessa nossa época, de agora, encarar isso, porque a gente foi no peito, assim, mãe, tô indo e fui. E vamos. A gente fez contato com o programa Xingó, conseguimos uma casa lá para ficar abrigado durante 3 Caramba, dias. foi bem complexo mesmo. Cara, foi assim, eu olho hoje, eu tenho uma filha de 15 anos, né, tá no primeiro ano agora, eu falei, cara, eu não sei se essa galerinha teria essa maturidade, e a gente simplesmente foi. É claro que são épocas diferentes, né? Sim. Mas você se engana, às vezes nossos filhos, eles encaram coisas até mais complexas que a gente. Eu acho que mais high-tech, mas quando se fala em mão na massa mesmo, enfim, eu tenho essa impressão, né? Vamos lá. E aí, cara, a gente vai pra lá, uma turma, e foi muito engraçado, como você junta 6, 7 adolescentes longe de casa, sozinho por conta própria. Fizeram o trabalho. Fizemos o trabalho. essa é uma boa, mas nós fizemos o trabalho, mas foi muito divertido, né? A gente volta e não tinha como voltar, e agora como é que a gente faz? Pega carona num trator carregado de telha. Meu Deus. A gente tem foto disso, cara. O legal é que a gente tinha naquela época, não era uma câmera digital nem nada, e a gente guardava os filmes, né, pra bater as poses lá e tal. E eu tenho essa foto em casa da gente em cima de um trator carregado de telha, a turma voltando pra casa com a farda da escola e tudo mais, no dia de domingo. Então, assim, lá nessa ocasião, a gente conheceu, né, o pessoal do projeto Xingó, do programa Xingó à época, tinha um engenheiro florestal e ele deu todo um suporte pra gente lá. E foi mostrando o que fazia o engenheiro florestal e tudo mais, como era a atividade, e eu me encantei com aquela profissão. Eu falei, poxa, cara, deve ser muito legal trabalhar com isso, né? E eu não estava errado. É muito legal ser engenheiro florestal, possibilita contato com a natureza, né? Então, foi muito bacana. Então, chega o momento de escolher o que fazer no vestibular no ano seguinte. Eu era primeiro ano, aí no segundo ano, né, você já vai ali decidindo e tal. No terceiro ano, então, coincide da universidade abrir o curso de engenharia florestal em Sergipe. Que legal. Falei, não tenho que escolher. É isso. Tá escolhido. E você manteve esse objetivo na sua vida e nasce a Yandere. Eu gostaria de deixar registrado aqui, pessoal, que Igor é o tipo de pessoa, uma das pessoas mais organizadas que eu conheci. É isso, cara. Ele é muito organizado, ele pensa em tudo, as etapas. Inclusive, na empresa dele, quando a gente voltou a ter contato, porque eu já conheci ele, como já disse, desde a época da internet, do Mickey, e talvez a gente já até se conheceu antes, na Igreja São José. Mas, explica para o pessoal o que significa a Yandere, qual a filosofia da empresa. Isso é muito interessante. A Yandere, ela nasce primeiro com um DNA autenticamente de sustentabilidade, né? E não dá para falar da Yandere, Jaciuk, sem falar da outra parte da minha história, dentro da faculdade. Sim. Porque o olhar que ele traz, que a empresa traz, né, esse DNA vivo de olhar para a natureza e buscar as respostas, esse olhar ele foi semeado na universidade. Então eu vou contar rapidamente. Não, né? Fica à vontade aqui. Porque a gente tá tomando um cafezinho da Groma, fica à vontade. Tudo certo, né? E foi muito legal, porque quando eu entrei na universidade, no início dos anos 2000, 2001, para ser mais preciso, foi aquela coisa dos 500 anos do Rio São Francisco. Muito se falava, né, ainda mais da Rio Mais 10, que era a Eco 92, Rio Mais 10, então, em 2002. E aí, essa questão, todo mundo dizia, rapaz, é o curso do futuro, né? É a área do futuro, meio ambiente e tal. Eu acho que o futuro tá demorando um pouco demais, né? Mas, ok, estamos aí. Eu quero até falar sobre esse assunto também. Vamos falar. E aí, eu tive a felicidade de encontrar bons professores na universidade, principalmente o professor Robério, que é um professor que trabalha com recuperação de áreas degradadas. E eu me identifiquei imediatamente com aquilo dali, porque vem da minha escolha de vida, né? Quando eu escolhi o curso de engenharia florestal, a gente vinha conversando no caminho agora, eu sempre tive uma inclinação muito forte para as artes gráficas. Sim. Na época da escola, né? Pedro Wilson, que era meu professor lá, que é um designer talentosíssimo. Conhecidíssimo.
o autor, inclusive, do mascote da Yandere, foi ele que desenhou. Eu tenho esse orgulho, né, de Pedro Wilson ser o pai do nosso mascotinho, que não tem nome ainda, que a gente tem que escolher o nome. E aí, eu gostava muito de desenhar, muito de mexer com artes gráficas no CorelDRAW e tudo mais, e eu pensei em publicidade. Mas eu falei, poxa, publicidade, eu vou trabalhar a favor de uma lógica capitalista, né? Eu estava ali extremamente com os ideais ainda de Karl Marx, Sim. muito aflorados da adolescência. E, claro, eu estava completamente errado, né? Existem publicitários que fazem trabalhos magníficos a favor de uma lógica de sustentabilidade, e, é claro, era uma visão de quem não Sim. sabia o que estava falando. Uma visão micro na época. Micro, muito pequena, restrita. Hoje eu penso totalmente diferente. Mas então, eu entro na universidade com esse boom dos 500 anos do Rio São Francisco, o Rio da integração nacional e tal. E eu tive a oportunidade de trabalhar com esse professor, o professor Robério, fui voluntário durante 1 ano com ele, depois entro num processo de seleção para bolsista de iniciação científica junto com outro professor, que eu intitulo o meu pai da academia, que foi o professor Sandro. E aí fui para trabalhar também no Rio São Francisco, com recuperação de margem de rio. Então eu comecei a praticar a minha profissão ainda na graduação, e muito antes de terminar o curso. Então, começa trabalhando com o professor Sandro, lá no Laboratório de Erosão e Sedimentação, que esse ano completa 20 anos, que uma alegria enorme ter feito boa parte dessa história. Lá atrás, trabalhando com as técnicas de bioengenharia de solos, que, rapidamente explicando, você usar técnicas da natureza para recuperar ela mesma, evitando os concretos, os vergalhões de ferro, a engenharia tradicional. Trabalhar em harmonia, né? Em harmonia, usando a própria natureza para resolver os problemas. E aí, então esse olhar, quando eu falo do DNA que veio para a Yandere, nasceu ali. Porque a gente pesquisava, enquanto pesquisador do grupo de pesquisa lá, soluções da natureza para resolver seus problemas. E a empresa depois ela traz isso tudo, né? E por isso que eu digo, a Yandere, ela é uma empresa verdadeiramente, com seu DNA verdadeiramente sustentável. Sim, isso. Porque traz essas experiências. E aí, depois da graduação, né, seguindo a mesma linha de pesquisa, eu ingressei no mestrado, com o mesmo pensamento, desenvolvemos ciência com isso, e depois, na sequência, doutorado, e também trabalhando com bioengenharia de solos, enfim. Quando a empresa nasce, depois que eu já concluí os estudos aí, foi um caminho. Eu costumo dizer que eu não fui por vocação, né? Eu não virei empresário por vocação, por falta de opção, né? O país virou de cabeça para baixo, então os concursos para os quais eu estava me preparando deixaram de existir naquele momento, e, bom, os boletos, a família, já tinha a esposa, filha e filho, a vida tem que seguir, né? Então, e aí foi que você... E aí o caminho do empreendedorismo se revelou na minha frente. E aí a pergunta que sempre vem, né, para quem está querendo empreender, vale a pena? Vale a pena, mas eu faria uma coisa diferente. Eu teria planejado melhor a abertura do negócio, a operação do negócio. Isso que a maioria das pessoas não fazem, o planejamento é É essencial. difícil, cara. O planejamento, minimamente, né? Você não precisa estar com todos os passos programados, né? Porque quando eu abri meu negócio, eu não tinha o recurso para investimento. Eu abri com capital do trabalho. Meu principal capital à época era o trabalho. Então, mas minimamente você consegue se planejar para isso, fazer um planejamento estratégico. Hoje eu vejo que é algo fundamental para qualquer negócio. Eu gostaria de deixar aspas aqui para as pessoas que já conhecem Igor. Ele falar que talvez não tenha feito um planejamento, parece até um pouco... eu não vou falar hipocrisia, mas porque Igor, ele planeja tudo. O que é que faltou mais de planejamento? Você dava é pra planejar fantástico. melhor, Sua empresa é Jacilca. super organizada. A Yandere, ela é fantástica. Mas acho que você não explicou. Yandere... Desculpa, sim, cara. Yandere, É que vai puxando uma coisa a outra. Bom, sim. O nome Yandere, na verdade, ele é um... Hoje, o que significa Yandere? É a nossa empresa, né? Tal e qual outra marca que não existia antes. Mas Yandere vem do Tupi-Guarani Yandé, que é uma palavra tradicional do Tupi-Guarani que significa nós.
Então, nós, e é um pouco difícil até explicar o que significa esse Iandé dentro do Tupi-Guarani, porque ele é dentro de um contexto mais amplo, não é somente estamos eu e você aqui, estamos nós, né, Sim, da língua sim, portuguesa. Quando o indígena lá, o Tupi-Guarani, usava o Iandé, estamos nós dentro desse contexto, né? Então tem um significado entendi. até difícil de explicar, né? Porque eles têm outras palavras que remetem ao nós, que é É o meio que pronome. estamos juntos para caçar, estamos juntos para Iandé, cara, estamos juntos é aqui, uma o que sinergia, deve é o é. que deve é. É mais ou menos, Muito claro, legal. não vou conseguir explicar apropriadamente, porque precisa de todo um contexto cultural para isso. E o nome surgiu, pô, não podia ser diferente. Eu queria muito homenagear os povos tradicionais, né, tentar trazer uma língua erudita, e a primeira opção era o latim, por conta dessa minha vivência da academia, da Sim, ciência, sim, mas eu falei: "Poxa, latim, né, cara? A gente pode melhorar". Então, pô, aí pensando mais um pouco, pô, tem línguas mortas aqui, o Tupi-Guarani é sim. uma língua morta e tem tudo a ver com o propósito da empresa, né, com o legado que essa empresa quer deixar, que é também o meu legado. E aí o Iandé veio. Só que por uma questão de registro de marca, esse é um ponto que eu digo da organização, olha aí. Sim. Quando eu fui registrar a marca da empresa Iandé, semanas antes, uma empresa tinha pedido o registro de marca no Caramba, INPI. Semanas, eu tô falando semanas. de semanas. E a Semanas. gente perdeu esse nome. Com toda a papelaria da empresa, toda a Nossa. visual pronto, tinha que fazer alguma coisa. Então eu voltei lá pro pessoal, pros designers, e falei: "O que que a gente faz aqui, cara? A gente pode fazer um puxadinho aqui", e Yandere: "Pô, mas a gente mantém a sonoridade e tal". Então a gente arrumou uma solução, bem peculiar aí pra Mas eu Yandere. acho que nada é por acaso, Igor. Às vezes, Ficou bom. o próprio universo ele já vai te levando, te dando sinais para poder seguir, ter sua identidade, Sim, e ficou ótimo. Aí, muito. vocês estão vendo aí a marca da Yandere no vídeo. Pronto, tira logo para não ficar muito digital, porque eu quero mas isso é muito interessante. E aí a gente conheceu um pouco da sua história, um pouco da sua empresa, e eu vou tornar essa conversa um pouco mais, global, vamos dizer assim. O que está acontecendo no mundo hoje, Igor? Eu acho que lembra quando a gente estudava e ficava lendo aquelas matérias: "Ah, as geleiras vão derreter, o efeito estufa", lembra que eram só, vamos dizer, preocupações. Hoje a gente sente fenômenos, eu acredito eu, relacionados já a tudo que a gente ouvia que parecia que nunca ia acontecer. Ma eu estou enganado ou explica o que está É, acontecendo? eh, vamos lá, se fala muito no aquecimento global, né, que hoje a gente está colhendo os frutos desse aquecimento. E existem 2 correntes na ciência que defendem o aquecimento global. Uma defende que o aquecimento global é causado pelo homem, ou seja, é totalmente antrópico, ou seja, é o desodorante, é o gás É a carbônico do queimada, né. carro, são as queimadas, Sim, é o metano do boi e tudo mais. Então, essa é uma linha que diz que é o ser sim, humano que está ocasionando, principalmente depois da Revolução Industrial, sim. está jogando mais gases de efeito estufa na atmosfera. Isso que pelo menos eu que aprendi, É o que o sistema essa me ensinou isso. é a corrente principal, né. Por outro lado, tem uma outra corrente que tem uma voz menor, mas, eh, fala aí que na verdade é a geotermia, ou seja, o próprio planeta Já está em passa transformação. por ciclos de aquecimento e resfriamento ao longo do tempo. E as bases para essas informações, né, para essa corrente, são os estudos que foram desenvolvidos lá na Antártida, com os perfis de gelo ali e tal, que os climatologistas vêm estudando. Então, é fato o seguinte, cara, a gente tem, o planeta está mudando, o clima está mudando, e é muito importante que se diga, existe uma diferença entre clima e tempo, né, porque hoje fala: "Pô, o clima hoje está maluco", né. Sim, Na verdade, o tempo hoje pode estar quente, estar frio, mas o clima a gente está falando de um prazo de de tempo longo muito prazo. maior, de 30 anos pelo menos, sendo bem categórico aqui e chato, Isso. lá da meteorologia. Então, as séries climatológicas são séries de 30 anos. Mas eu não vou ser chato hoje. Sim, A ideia então, Jaciuc, é que, fato que existe uma alteração no comportamento climático do planeta, ou seja, se verifica temperaturas maiores hoje, principalmente dos oceanos, do que se verificava
no passado. Então, quando se compara as temperaturas medidas na última série climatológica dos últimos 30 anos, essas temperaturas estão maiores do que dos 30 anos anteriores, né? É bom lembrar que a gente tem um histórico curto de medição de temperatura no planeta, beira aí 200, 250 anos, né? Então você não tem como confirmar muita coisa ainda. Mas aí existem esses paleoestudos que eles utilizam, né, outras formas como esses perfis lá de gelo da Antártica e tudo mais. Eu posso estar falando coisa errada, mas Não. as camadas das rochas, tá Exato, tudo isso. tudo isso dá para a ciência, claro, não é a minha especialidade, mas existe cientistas pesquisando esse tipo de detalhe. Sim. Então, o problema hoje é que quando a temperatura dos oceanos esquenta, isso começa a causar um grande desequilíbrio na atmosfera, porque é sabido, isso aí não se contesta. Isso é fato. Quem regula a temperatura e o clima no planeta são os oceanos, e não o continente. Então a gente está aqui numa floresta, claro que isso aqui tem um impacto, não estou justificando que agora vamos passar o trator em tudo, derrubar as árvores, não. Tem uma importância enorme, para nós inclusive, mas quem regula o clima do planeta são os oceanos. A questão é, na minha opinião, o que está acontecendo que está elevando a temperatura dos oceanos para que esses eventos de chuva e de seca sejam cada vez mais extremos. Esse é o ponto agora. A gente está passando, chuva sempre teve, seca sempre teve, neve sempre teve, geleira sempre derreteu, sempre congelou de novo. A questão agora é que isso está acontecendo de forma mais intensa e numa frequência maior. E uma coisa interessante que as pessoas não... Quer dizer, algumas já têm essa consciência, mas outras não. É que, pessoal, tudo tá amarradinho, tudo tá correlacionado. Às vezes, Totalmente. uma chuva que aconteceu lá na Espanha, né, acho que recentemente, e tal, de repente influencia até a seca aqui no Nordeste. Então, o planeta, ele é vivo mesmo. Ele vivo. tá É um organismo só, né, cara? Então não existe outro. Tudo isso aqui tá interligado. É claro, né? A gente tá aqui num ambiente de Mata Atlântica. Veja como é bem agradável estar aqui. Não precisa de ar-condicionado, né? A gente tá aqui num clima agradável e tá fazendo um sol do caramba ali fora. É claro que aqui a gente tá na casa de muitas espécies. Essas espécies, elas têm importâncias para o ciclo ecológico mesmo, né? Então, existe a borboleta, existe os insetos, os pequenos mamíferos que se alimentam disso, existem os grandes mamíferos, e tudo isso está interligado. Nós somos extremamente dependentes disso. A água que está passando nesse riacho aqui do lado, ela vai abastecer um determinado manancial, que vai abastecer um lago, que vai servir para consumo humano, para irrigação. Então, tudo isso é importante, né? A vegetação é uma conservadora de água. Então, quanto mais vegetação a gente tem no planeta, mais água doce a gente tem no planeta. Então, e essas são as importâncias. Então, à medida que a gente vai alterando o solo para um loteamento, para uma área urbana, aquela água que antes parava ali, infiltrava no terreno, agora ela está passando direto. Então vai ocasionar uma cheia lá na frente e tudo mais. Então, tudo isso está interligado, cara. Ô Igor, partindo já para esse ponto, a gente já está na reta final do nosso podcast. Mas já, rapaz, olha como é Mas rápido. tem muita coisa, né? Mas aí o que acontece? Mas ainda não é bem um final, não. Claro, né? claro. Mas é bom estar aqui. É ótimo, né? E, gente, nós estamos realmente no meio aqui fazendo um podcast. Você tá vendo cenas aqui ao redor. Então tá passando borboleta. Tinha 2 miquinhos ali olhando pra gente. Tava cara. acompanhando ali, são os telespectadores. Então, daqui a pouco o Mico chega aqui. Pode levar o microfone, Mico. Pode falar o que você quiser. E assim, aí eu venho agora, volto para a questão do local, da preocupação que nós temos que fazer a nossa parte. Então, assim, eu acho que o progresso ele traz consigo também coisas maravilhosas e coisas que a gente tem que ter uma atenção que podem ser prejudiciais não só para a natureza, para o meio, mas para nós mesmos. Então, assim, esse cuidado de você regulamentar certas situações do que sua empresa faz exatamente, né? De você acompanhar processo de regulamentação, de estudos e de tudo. Não é tão importante quanto, porque imagina se todo mundo fizesse o que quisesse, jogasse os esgotos onde quisesse e cortasse as árvores que fosse. Então,
É, e onde... Fala um pouquinho dessa importância do trabalho que a Yandere faz, mas você como ser humano também, dessa missão que você tem de conscientizar e botar a mão na massa, né, Igor? É bom que se diga, né? O meio ambiente, ele não pode e ele não deve ser um oponente do desenvolvimento, Sim, né? Essa é uma fala que ela ganha muita força em algumas pessoas que não entendem o funcionamento. O que eu quero dizer com isso? É plenamente possível todo negócio ser sustentável e rentável. Essa é uma fala, inclusive, que eu propago em todos os lugares. Todo negócio pode ser sustentável e rentável. A sustentabilidade tem, por definição, um tripé econômico. Um dos pés é econômico. Então não adianta ser bom para o meio ambiente e não ser bom economicamente e ser socialmente. Tem que ser casado isso, né? Esse é o primeiro tripé da sustentabilidade. Existem outros pontos que se fala, mas a Yandere, ela trabalha nesse sentido, de oportunizar aos negócios que estão começando ou que estão querendo se regularizar, oportunizar a convivência pacífica e rentável com o meio ambiente. Então, seja um evento que emite carbono na atmosfera e você pode compensar isso através do plantio de árvores ou outras formas, ou seja através se precisa construir uma área, vai tirar a vegetação, que isso seja feito com técnica, né? Aí a gente lá tem os melhores profissionais para assessorar as empresas e os negócios. Então o que a gente faz é, olha, você quer fazer isso daqui, dentro do ponto de vista ambiental, a melhor opção é, é outra, ou é essa mesmo, é a melhor opção, ok, dá para fazer o que você quer, né, o que o empreendedor quer. Esse é um cuidado que a gente tem. E felizmente os nossos clientes entendem isso. Né? Quando nos procuram, a gente tem a felicidade de ter excelentes clientes que nos procuram com esse pensamento. Né? Claro, existem alguns clientes que chegam para a gente querendo, né? Não, eu quero limpar isso aqui tudo, mas poxa, sim, aí a gente explica, né? É um trabalho educativo também. sim. E o empreendedor que é visionário, ele já entendeu que a questão ambiental ela não tem como não fazer parte mais dos negócios. É uma questão de responsabilidade social, inclusive. Eu queria aproveitar o momento para você passar o contato, o telefone de quem está assistindo e que queira tirar dúvidas e esse suporte da Yandere, como Pô, legal, no Fábio. Instagram também do. Ó, o nosso contato principal é via WhatsApp, é o 79999854467 e o nosso Instagram é yandere.com.br. E aí você consegue falar com a gente e ver um pouquinho do nosso trabalho lá. Anotou? Eu já também coloquei no início do podcast o contato da Yandere, e aí eu só estou reforçando agora. É, ô Igor, então assim, nós estamos agora aqui, essa área daqui, só para poder destacar nessa gravação, quem está vendo esse podcast, é uma área protegida. Fala um pouquinho desse. A- Que é lindo essas é, árvores aqui, essa árvore aqui deve ser centenária, né? não chega a ser centenária, a gente está do lado de um angico aqui, é uma árvore nativa da Mata Atlântica. E essa aqui a gente está dentro de uma área de preservação permanente, né, que por definição tem esse nome, que é a famosa APP, Sim, Área de Preservação Permanente, porque a gente está na margem de um curso d'água. Essa área aqui, por exemplo, ela tem uma série de restrições para usos, né? Então, por exemplo, não posso construir nada aqui dentro, sim. tem que se respeitar a fauna e flora, a gente não pode... Posso fazer passeio? Posso fazer passeio. Posso fazer atividades como essa que a gente está fazendo aqui, uma gravação no podcast com intervenção Pode. mínima. A gente tem aqui uma câmera, uma mesa, Que duas... depois a gente vai levar E vai tudo, levar não tudo, é? não deixa resíduo nenhum. A gente Só as não tá... folhinhas que eu vou deixar para. E é daqui mesmo, né? Então, assim, essa é uma área que tem essa restrição. Ela é uma área protegida por lei. Sim, Então, dentro do bioma Mata Atlântica, a gente tem um curso d'água ali que tem, no máximo, 10 metros de largura e, sim. por isso, 30 metros de um lado e 30 metros do outro Ah, essa é precisam ser uma das protegidos. regras. É o Código Florestal, é Muito legal. a lei federal que protege os cursos d'água. Nesse caso aqui tem um caminho que construíram, mas é um caminho que feito de toros e tal, sem. Ele é conhecido como, né, uma passarela elevada para arborismo. Sim, E essa passarela, ela tem uma finalidade de também proporcionar a sim. educação ambiental.
Então, isso pode ser feito dentro dessa área, que é para as pessoas interagirem com essa vegetação e que elas possam reconhecer a importância de estar nesse meio, né? Então, isso pode. Igor, eu acho que dá para fazer até mais podcasts para gente falar Muito sobre mais, natureza cara. e temas e tal. E eu vou deixar em aberto para poder cada vez mais a gente falar sobre assuntos da atualidade, porque eu acho que está muito forte sustentabilidade, essa questão do meio ambiente. E não tá, quem está tentando abafar, botar debaixo do tapete, está muito errado. Eu acho que todas as empresas têm que ter esse viés dessa preocupação, as pessoas em si. É uma questão de sobrevivência. Qual é a mensagem final que você daria nesse podcast? Olha, mais uma vez, obrigado por estar aqui junto com você, Fábio. É um prazer enorme. A gente estava adiando isso há um tempão, né? As agendas não estavam. Consegui. E eu sou muito feliz por isso. A ideia que eu posso passar para as pessoas é que olhem para o futuro, porque a gente precisa viver hoje pensando: será que eu vou ter, ou que as próximas gerações, as pessoas que virão depois de mim, porque acredite, tudo o que a gente pertence hoje, isso um dia a gente vai deixar de pertencer. Então, quem vai vir depois, como é que vai encontrar esse local? Então, isso foi algo muito importante que lá atrás, na escolha da minha profissão, eu fiz esse pensamento. Então, foi que quando eu deixar esse planeta, como é que eu quero deixar esse planeta? Então, a minha intenção, a minha vocação é sempre tentar deixá-lo melhor do que como eu encontrei. Então, se as pessoas pensarem como vai ficar depois para os filhos, netos, ainda que você não tenha filho ou neto, mas para o vizinho, o filho do vizinho, o filho da vizinha, enfim, como eu posso deixar um lugar melhor para quem vem depois, né? Muito obrigado. É uma honra a gente estrear essa nova temporada do Café com Jacil aqui com você, Igor. Uma pessoa que eu admiro muito, tenho uma É amizade. recíproco, cara. Amizade, cara, é uma coisa assim, é impressionante. Eu tenho uma simpatia muito legal por você, não é rasgação de seda não, é sincero, com certeza. É recíproco, né? E dizer que estrear esses podcasts, que a ideia que esse podcast é uma realização da Fábio Jacil Filmes. Tá aí o contato, nosso Instagram, @Fábio Jacil Filmes. E a ideia é que a gente produz o podcast em qualquer lugar. Toda hora tá passando aqui uma borboleta, uma coisa assim. Se tem alguma coisa passando aqui. Enfim. E a gente nem olha se formiga tá subindo no pé. A gente se conecta Não, tá tanto, tranquilo. tá tranquilo aqui. O ambiente tá equilibrado, Tá tudo. não tem formiga demais. E obrigado por assistir até aqui, compartilhe esse bate-papo. Espero que seu café tenha sido maravilhoso. O nosso café é maravilhoso da Grow. Um abraço pro pessoal da Grow. E também, antes de finalizar, dizer que nós fazemos parte do Expandir. O Expandir. O Expandir Network, que nos reconectamos também através do Expandir. Que fala só um pouquinho do Expandir. Um abraço para Saulo. Vai. Cara, eu sou suspeito a falar do Expandir. Eu tô lá há mais de um ano, cheguei logo nas primeiras reuniões ali. E o Expandir é um projeto para conectar empresários, para que eles possam se ajudar a fechar mais negócios e a conseguir alcançar os seus objetivos, o propósito, né, da empresa enquanto social e o propósito, evidentemente, do negócio enquanto atividade econômica. Então, o Expandir é um encontro de empresários que a gente se junta para tomar café toda semana e a gente tem o privilégio de estar entre os melhores ali, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Expandir, porque Um pessoal muito bacana. Eu aprendo todo dia, muito cara. Legal. Eu que venho da carreira acadêmica, eu tô ali aprendendo com outros empresários que estão há 30, 40 anos no mercado. Então é sempre um aprendizado. Então recomendo para quem deseja empreender ou quem está já empreendendo, mas que está com alguma dificuldade, enfim, quer ampliar seus horizontes, procure o Expandir aí, porque com certeza você vai ser ajudado da melhor forma. Tá aí o Instagram da Expandir, lembrando que a gente não combinou nada com o Expandir, não. Isso aqui tá sendo natural, porque orgânico. Não tem como a gente não falar do Expandir se a gente se reconecta lá. E um abraço para todo mundo da Expandir, salve a todos. Pessoal, então, até o próximo podcast. Nós vamos agora desmontar, deixar tudo do jeito que tá. E os miquinhos, às vezes, eles querem fazer outras coisas. O que esse povo aí? Esses caras estão fazendo na minha casa, né? Gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Fábio. Valeu.